Olá, bom dia. Chamo-me Miguel Andrade, sou cirurgião plástico e estético, formado pela Universidade Clássica de Lisboa e inscrito na Ordem dos Médicos, além de pertencer também à Sociedade Portuguesa de Cirurgia Plástica, Reconstrutiva e Estética, assim como a determinadas organizações internacionais de reconhecido renome. Sou um dos poucos cirurgiões plásticos e estéticos portugueses pertencentes ao European Board of Plastic Surgery. Seja muito bem-vindo a esta apresentação, onde iremos falar um pouco sobre a mamoplastia de redução. Os seios grandes e volumosos levam a problemas de saúde e uma redução na autoestima, afetando a vida do dia-a-dia da mulher, como é de conhecimento geral. As consequências do excesso mamário são variadas, vão desde as dores nos ombros, ao pescoço, na coluna e mesmo marcas profundas, por exemplo, no nível dos ombros, devido ao sutiã, ao peso que o peito faz nessa zona. Há também, necessariamente, uma interferência na rotina diária. Questões simples como praticar o exercício físico ou escolher determinadas roupas acabam tornando-se um pesadelo. E as principais causas de volume excessivo das mamas são, por um lado, a genética, como é de conhecimento geral, e os estímulos hormonais. Já por outro lado, a flacidez, que é causada pelo envelhecimento e pela perda acentuada de peso e pela amamentação, as causas já são diferentes. A mamoplastia de redução está indicada, portanto esta cirurgia está indicada para reduzir o volume mamário, para corrigir a forma das mamas e também para corrigir a flacidez das mesmas. A cirurgia deve ser realizada preferencialmente após o desenvolvimento total das mamas, que geralmente ocorre no final da puberdade. É importante ressaltar que cada pessoa tem um desenvolvimento glandular e hormonal diferente, sendo necessário ser feita uma avaliação individual para cada caso. O momento ideal para a realização da cirurgia será aquele que for indicado pelo seu médico. É importante necessariamente que esteja em boas condições de saúde para fazer as cirurgias e na consulta prévia é feita uma avaliação física completa, isso além de serem solicitados a realização de determinados exames complementares. Para realizar a cirurgia é necessário que esteja em boas condições de saúde, como já disse. Deve informar o seu médico sobre os eventuais medicamentos que toma normalmente, pois alguns devem ser suspensos, como é o caso dos anticoagulantes. Deve avisar também o seu médico em caso de ter uma gripe ou uma indisposição antes da cirurgia. É também necessário interromper o consumo de bebidas alcoólicas e o tabaco e 6 horas antes do procedimento é necessário fazer jejum absoluto, quer de alimentos sólidos, quer de líquidos. Outras recomendações específicas em relação ao seu caso em particular serão dadas necessariamente pelo seu médico. A duração da cirurgia e o tempo que deve estar na clínica depende do tipo de anestesia, bem como da técnica cirúrgica utilizada. Ao longo de alguns meses vai poder ver um resultado mais natural e definitivo. As complicações nesta cirurgia são raras, são raras porque devido à preparação realizada no pré-operatório e aos cuidados que se deve ter durante e após a cirurgia. Deve confiar no seu médico, uma vez que ele vai tomar todos os cuidados necessários para que tudo corra da melhor forma. A escolha da técnica cirúrgica para o seu caso em particular deve ter em conta o tamanho e o grau de flacidez das suas mamas e a incisão é feita ao redor da areola, prolongando-se depois até à porção central do polo inferior da mama e ainda ao longo do sulco inframamário. Com a incisão ao redor da areola consegue-se reduzir o seu tamanho se houver necessidade. Em seguida, remove-se o excesso de tecido glandular e adipose da mama, reduzindo-se assim o volume mamário em geral. Nos casos de queda do peito, é realizada a remodelação das mamas de forma que fiquem mais elevadas e com uma forma mais atraente. A areola e o mamilo são colocadas mais altas e as incisões são encerradas, resultando numa cicatriz vertical e numa outra horizontal a nível do sulco mamário. Para retirar o excesso de gordura nas partes laterais do tórax, pode efetuar-se uma lipoaspiração complementar dessa zona. E um pequeno dreno também pode ser colocado para auxiliar na recuperação. Este dreno depois é retirado nos dias seguintes, um ou 2 dias depois da cirurgia. Nos casos em que se deseja corrigir a flacidez e aumentar as mamas, é possível colocar uma prótese mamária seguida da retirada do excesso de pele e reposicionamento da areola. Neste caso, é designada de mastopexia com a introdução de implantes. Em qualquer dos casos referidos e devido às incisões serem efetuadas na parte inferior da mama, a paciente poderá usar decotes e biquínis uma vez que as cicatrizes não ficam visíveis. Com o passar do tempo, as cicatrizes vão amadurecendo e ficam menos visíveis. Contudo, o processo de cicatrização pode levar até alguns meses.
A diminuição do volume mamário e a correção da flacidez trazem muitos benefícios. O senão são algumas cicatrizes cujo tamanho e forma vão depender de cada caso, mas em geral compensam o desconforto e os problemas na coluna que a paciente tinha antes. É muito importante o uso de um sutiã cirúrgico após a cirurgia, pois ele sustenta as mamas durante o processo de cicatrização e permite uma melhor recuperação. A paciente também deverá evitar levantar os braços e dormir sobre os seios nas primeiras semanas. Outras recomendações poderão ser fornecidas e indicadas pelo seu médico, dado que cada caso é um caso e se deve personalizar os cuidados de recuperação. Muito bom dia, espero que tenha sido útil esta apresentação e caso tenha alguma dúvida, poderá nos contactar diretamente. Muito bom dia e até breve.